Continuando a nossa aula, vamos falar agora algumas informações sobre o conceito de urbanização ligado ao território brasileiro. Mas antes de falarmos especificamente sobre o Brasil, é importante observarmos um pouquinho o que significa a ideia de urbanização. A palavra urbanização se refere ao processo de crescimento, ao processo de concentração de pessoas nas chamadas cidades. E a ideia de cidade é muito importante também, nós fazemos um pequeno parênteses sobre essa informação. Por quê? Porque o conceito de cidade ele é muito diferente em diferentes áreas do planeta. Algumas áreas, para definir um espaço como cidade, levam em consideração o predomínio de pessoas ocupadas no setor secundário e terciário da economia. Algumas outras adotam o critério quantitativo, como, por exemplo, só é cidade se tiver mais de 20 mil habitantes nesse aglomerado urbano ou mais de 100 mil habitantes nesse aglomerado urbano. O critério do Brasil para a definição de cidades é um critério político-administrativo, ou seja, são cidades no Brasil todas as áreas que acabam sendo sedes de municípios. As pessoas que vivem na chamada sede de município, delimitadas pelo perímetro urbano, vivem nas chamadas cidades. E aí esses aglomerados podem ser de pessoas com mais de 10 milhões de pessoas nesse mesmo espaço, como pode ser um aglomerado de menos de 1.000 pessoas, como nós veremos em exemplos na sequência. Portanto, o critério para a definição de uma cidade no Brasil não é um critério econômico, como algumas áreas do planeta, não é um critério quantitativo, como tantas outras áreas do planeta. Considera-se no Brasil o critério político-administrativo. Cidade é uma sede de município, a menor unidade administrativa do Poder Executivo do Brasil. Quando nós falamos da urbanização, nós temos alguns pontos que são extremamente importantes de serem observados. Por exemplo, nós consideramos o Brasil como um país urbanizado. O que seria uma área urbanizada? Áreas urbanizadas são todas aquelas que apresentam uma população de 50% mais um de pessoas vivendo nos ambientes urbanos. No caso do Brasil, esse número estoura, ou seja, nós temos aproximadamente 85% de nossa população vivendo em ambientes considerados urbanos. E aí sobram, obviamente, aproximadamente 15% para os chamados espaços rurais. O Brasil é um país também que apresenta um intenso êxodo rural. O êxodo rural, como vocês sabem, é uma migração interna do país. A migração de pessoas que saem do campo e vão para as cidades. Mais adiante, nós observaremos, inclusive, algumas informações mais precisas sobre esse processo da passagem de um Brasil rural para um país predominantemente urbano. E uma outra coisa importante é a forte metropolização que se observou ao longo da história do país, ou seja, a concentração de pessoas em grandes cidades. Essa não é uma lógica tão observada nos dias atuais. Os dias atuais apresentam uma certa inversão nessa lógica. Você tem um crescimento maior das chamadas cidades médias, em detrimento das grandes metrópoles, mas nós iremos observar esses assuntos com vocês logo na sequência. Vamos falar então um pouco do breve histórico da passagem de um Brasil que era predominantemente rural para um país que passa a ser predominantemente urbano. Isso existe uma série de situações que foram acontecendo que acabam justificando a existência do êxodo rural, que acabam mostrando o fortalecimento das cidades, ganhando importância nas atividades econômicas, nas atividades, por consequência, comerciais e serviços, industriais e etc. Vamos começar a trabalhar um pouco, então, dessa ideia da urbanização. E vocês vão perceber que o conceito de urbanização vai estar muito relacionado também às características econômicas do país. E é isso que eu quero que vocês observem. Esse breve histórico sobre a transição da ruralização para a urbanização tem muito a ver também com momentos econômicos distintos da sociedade brasileira, do território brasileiro. Por exemplo, eu mostro essa primeira imagem para vocês e eu gostaria que vocês observassem ela com detalhe. O que ela representa? Vocês podem perceber aqui, ó, a existência de um escravo, sobretudo um escravo indígena, trabalhando nesta área litorânea do território, exemplificada pelo mapa, cortando o chamado pau-brasil. Aliás, nós já até comentamos um pouco sobre o extrativismo do pau-brasil quando falamos do extrativismo vegetal dentro do território brasileiro. Uma das primeiras atividades econômicas desempenhadas no Brasil, portanto, foi a extração de madeira em nosso litoral.
Na sequência, nós temos uma outra atividade muito importante que vocês podem perceber aqui. Observem a existência das pessoas chegando com a cana-de-açúcar nos chamados engenhos, ou sociedade do engenho, como nós também chamamos, que foi a cultura da cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar muito importante também para o desenvolvimento da economia do país. Na sequência, nós temos a presença de uma pessoa trabalhando ali na mineração, nas margens de rios, peneirando ali rochas que acabavam sendo desestruturadas nos barrancos, e aí o pessoal passava, né, a peneirinha ali tentando encontrar uma pepitinha de ouro, encontrar uma pedrinha preciosa. A mineração foi muito importante no Brasil ao longo de todo o século XVIII, início do século XIX. Posteriormente, vocês podem perceber aqui o pessoal fazendo a sangria da seringueira para obter o látex, uma atividade extrativa muito forte realizada no norte do Brasil, que contribuiu bastante também para o desenvolvimento de cidades como Belém e como Manaus. Mais recentemente, a atividade ligada à cultura do café, a chamada cultura cafeira. Notem aqui a pessoa jogando, né, batendo o café para poder tirar uma série de impurezas, de cascas, no processo de beneficiamento desse produto que foi muito importante, sobretudo na região sudeste, na região do Vale do Paraíba, do Vale do Ribeira, na Grande São Paulo, o que era o oeste de São Paulo naquela época, como Campinas. Posteriormente veio a região de Botucatu, Bauru, Marília, Nova Alta Paulista. Quer dizer, são atividades muito importantes que colaboraram em vários momentos para a estruturação da economia brasileira. A título de curiosidade, por exemplo, no final do século XIX, ali antes do início do século XX, somente em café e cana-de-açúcar, nós tínhamos mais de 90% da economia brasileira, dos valores exportados pela economia brasileira. Isso tudo mostra o que para vocês? Fazendo uma retrospectiva. O pau-brasil, a cultura da cana, a mineração, o extrativismo do látex e a cultura cafeira, todas essas atividades em um Brasil ruralizado, com uma população predominantemente concentrada na zona rural. Eram atividades basicamente rurais, atividades extrativas, atividades agrícolas, que necessitavam de um grande volume de mão de obra, e a cidade era um ponto de apoio, onde se vendiam alguns produtos, onde se tinham algumas atividades comerciais, mas o grosso das relações humanas e econômicas aconteciam basicamente nas chamadas áreas rurais. As cidades, elas ocupavam um segundo plano no grande desenvolvimento da integração entre as pessoas. Essa figura aqui eu acho muito interessante, eu gostaria de cortar para o slide com vocês, para que vocês possam observar. Ela mostra o conceito econômico de arquipélagos coloniais no Brasil. O que significa isso? Por exemplo, toda essa área delimitada aqui em um tom azul faz alusão às áreas que eram exploradas basicamente pela borracha. Esse tom aqui num amarelo um pouco mais escuro mostra algumas atividades ligadas à cultura do café. O vermelho é o algodão, sobretudo aqui em áreas próximas ao Nordeste. Aqui esses pontos em marrom, as áreas fortemente produtoras de tabaco dentro do território brasileiro. Aqui, esses pontos aqui num tom mais claro, mostram as principais atividades mineradoras dentro do nosso país, observando-se várias áreas, como aqui no Centro-Oeste, no Sudeste e em outros espaços. Esse outro tom de amarelo mostra algumas atividades ligadas à pecuária, que foram amplamente difundidas em várias porções do território nacional. Aqui a cana-de-açúcar, que se realizou nessa área também de uma maneira muito expressiva, e aqui algumas estradas de ferro que ligavam áreas produtoras do país. O que eu quero dizer com isso para vocês? Quando nós falamos de arquipélagos coloniais do Brasil, vocês percebem que não existia uma ligação tão grande entre as áreas do país. Isso mostra, de uma maneira mais expressiva ainda, como o povo estava no campo. Por quê? Esse cidadão, por exemplo, que produzia café, ele tinha poucas relações com as pessoas que viviam no Nordeste ou no Sul do Brasil. Por quê? A produção dele era voltada para um porto e, posteriormente, para atender ao mercado externo. Daí a ideia de arquipélago. Quando você lembra de arquipélago, você não lembra de um conjunto de ilhas? Essas ilhas, portanto, eram espaços que não possuíam forte integração interna,
mas sim ligando espaços produtivos direto e cada um com seu respectivo mercado externo. Daí a população viver mais no campo, mais isolada, em um Brasil fortemente industrializado. Quando isso começa a mudar de maneira significativa? A partir da década de 30. O que vai acontecer? Vão acontecer, na verdade, grandes mudanças. E essas mudanças se devem tanto a um contexto interno como a um contexto externo, levando ao Brasil a um forte processo de industrialização. Quando eu falo para vocês de contexto interno e externo, eu vou começar primeiramente abordando o contexto externo com vocês. O que nós temos que entender basicamente? O mundo vivia sobre uma das maiores crises econômicas da história da humanidade, a chamada Wall Street Crash, ou quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Aquela economia liberal norte-americana que se mostrava infalível, deu sinais de fracasso quando a superprodução acabou não sendo acompanhada por um consumo na mesma escala, gerando a falência de uma série de empresas, os papéis nas bolsas de valores não valendo praticamente nada e a quebradeira foi geral. Vários mercados consumidores, portanto, dos produtos exportados pelo Brasil, como por exemplo o próprio açúcar e na época, mais precisamente com muita força, o café, deixaram de comprar esses produtos. E muitos deles também não tinham produtos a oferecer para o Brasil, por conta dessa quebradeira geral que aconteceu. E sem contar que nós estamos vivendo num período que nós chamamos de entre guerras, ou seja, uma instabilidade gigantesca. Isso fez com que o Brasil passasse a ter dificuldade de desempenhar duas funções básicas. São elas: primeiro, não conseguíamos exportar o nosso principal produto e ao mesmo tempo nós não conseguíamos comprar aquilo que nós não conseguíamos produzir. Isso levou o Brasil a mudar significativamente as suas estratégias. Quando eu falo para vocês do contexto interno, nós temos que lembrar que o ano de 1930 deu origem a uma grande revolução no Brasil. Todos aqueles problemas ligados à sucessão presidencial de Washington Luiz, que acabaram culminando com um golpe que levou à ascensão de Getúlio Vargas, fez com que se rompesse no Brasil com a chamada política do café com leite, aquela política que priorizava os interesses das oligarquias cafeira, no caso paulista, e leiteira, no caso da mineira. E isso fez com que o governo, nas mãos de Vargas, chamasse mais atenção para os ambientes urbanos, para a criação de legislação trabalhista para pessoas das áreas urbanas e, principalmente, para industrializar o país. E por que nós precisávamos de industrialização? Por uma razão óbvia. Precisava-se gerar divisas dentro do território, produzir itens dentro do território. Tanto que nós falamos que a industrialização brasileira, essa é uma pergunta muito cobrada em concursos, baseou-se no modelo da substituição de importações. O que é a chamada substituição de importações? É você realizar um processo produtivo industrial voltado a atender o seu mercado interno. Professor, não entendi o que é a substituição de importações. Vou fazer o seguinte, eu vou explicar uma coisa oposta à substituição de importações para que você entenda o que aconteceu no caso do Brasil. Já ouviu falar, por exemplo, você já ouviu, meu querido amigo que está aí na nossa relação com essa videoaula, lembrando a vocês que existe o Espaço do Estudante, mande suas perguntas, nós temos um sistema de atendimento ao cliente, eu vou estar à plena disposição juntamente com toda a nossa equipe para atender você, meu querido amigo que está se preparando para o seu concurso. Já ouviu falar, por exemplo, num tigre asiático ou nos tigres asiáticos? Aí vocês podem citar Singapura, vocês podem citar Hong Kong, vocês podem citar Taiwan, Coreia do Sul, mais recentemente Indonésia, Malásia, Filipinas, o próprio Vietnã. São locais que também possuem uma industrialização tardia, ou seja, não são os pioneiros na industrialização, como foi a Inglaterra, a Itália, a França, posteriormente os próprios Estados Unidos, a Alemanha. São países que passaram por um processo de industrialização tardio, assim como o Brasil. Só que a produção lá é uma produção voltada para atender o mercado externo. Eu tenho certeza que você tem na sua casa um produto que deve ter origem lá nos tigres asiáticos. Por quê? A industrialização desses países é uma industrialização baseada no modelo chamado de plataforma de exportação. Eles querem exportar. Essa é a finalidade deles. E eles criam uma série de vantagens competitivas para atrair empresas para essas localidades. No caso do Brasil, assim como aconteceu no México, na Argentina,
O modelo foi outro. O modelo foi o modelo da substituição das importações. Lá eles são plataforma de exportação, no caso dos tigres asiáticos. Aqui nós somos o modelo da substituição de importações. Ou seja, produzir itens que em outro momento eram importados. Essa é a ideia básica do modelo adotado pelo território brasileiro. Essa imagem, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês, esse é um prédio muito conhecido para as pessoas que moram em São Paulo, ou já visitaram São Paulo, ou já viram alguma imagem, que é o prédio do antigo Banespa, um prédio muito famoso lá em São Paulo e todos os outros prédios que foram se erguendo ali à margem. Ou seja, as cidades passaram por uma forte verticalização nesse período, dado a grande concentração de pessoas nesses ambientes. Essa imagem, por exemplo, mostra a cidade de São Paulo mais ou menos ali na década de 40 e 50 do século 20, mostrando então um forte crescimento. E aí eu já deixo essa outra informação para vocês. Qual foi um dos grandes patrocinadores da industrialização brasileira? O excedente vindo da cultura cafeeira, um processo tardio de industrialização baseado no modelo da substituição de importações, com grande concentração de atividades na região sudeste, sobretudo no chamado eixo Rio-São Paulo. Guardem essas informações que elas são chavões para você responder perguntas em concursos. Inclusive agora eu estou fazendo aqui uma atividade interdisciplinar com a questão cultural, com a questão das artes. Vocês já ouviram esse quadro? Já viram este quadro, na verdade? Ouviram falar desse quadro? Vou deixar aqui 5 segundos para você tentar adivinhar. Tenho certeza que muitos de vocês, acompanhando essa nossa videoaula, sabem que quadro é esse. Esse quadro aqui é um quadro chamado de Operários, feito por Tarsila do Amaral, um quadro muito interessante. Vocês podem perceber que os operários são heterogêneos. Você tem mulheres, você tem homens, você tem pessoas negras, brancas, ruivas, uma série de pessoas. Mas quando você bate o olho de uma maneira um pouco distante nesse quadro, vou até sair aqui da tela para que você possa observar ele na sua totalidade. Vocês não concordam comigo que parece que todas essas pessoas representam a mesma fisionomia? E é isso que Tarsila do Amaral tentou apresentar com esse quadro. As pessoas passam a ser pura e simplesmente operárias frente a um amplo processo de industrialização. Olha a chaminé das fábricas sendo observada aqui para vocês, mostrando que aconteceu no Brasil um enorme processo de êxodo rural. E por que aconteceu esse êxodo rural? Porque as pessoas passaram a buscar empregos que se concentravam de maneira cada vez mais significativa nas cidades. E é isso que eu estou dizendo para vocês agora. A industrialização somada à mecanização do campo, ou seja, o campo passando cada vez mais a ter o emprego de máquinas no processo produtivo, e também a ideia da concentração fundiária, que é aquele assunto de agronegócio que nós já discutimos, levam a esse intenso êxodo rural, que é a chamada migração do campo para a cidade. Essa figura aqui mostra o sol bem quente aqui, a máquina sendo abordada como um grande vilão, fazendo com que as pessoas, com suas trouxas, todos os seus pertences, a figura da criança, a figura da mulher, a figura do pai de família, destinando-se à cidade como forma de buscar a sua sobrevivência. Mais uma figura importante que eu gostaria de colocar para vocês, essa é uma charge para você parar, ver e pensar. Gostaria mais uma vez que ela fosse cortada para o slide para que meus queridos amigos pudessem observá-la com detalhes. Olhem só, essas pessoas aqui no campo, desempenhando um papel de lavrador, uma pessoa que trabalha no campo. Ela está desempenhando uma profissão com péssimas condições de trabalho, ela está realizando uma profissão geralmente associada a baixa remuneração. E muitas delas deixaram de morar nos espaços rurais para viver nos ambientes urbanos. E o ambiente urbano representava um grande sonho. Vou até escrever aqui a palavra para que você possa tentar memorizá-la. O sonho da nova vida. O sonho de viver nas grandes cidades. Agora eu pergunto para vocês, o que a charge indica? A mesma pessoa acaba sendo, de uma forma ou de outra, inserida em novas atividades econômicas que reproduzem as péssimas condições de trabalho, a baixa remuneração, enfim, você transferiu um problema do campo para o problema acontecendo agora na cidade. Ou seja, um sistema de produção amplamente desigual,
ele acaba reproduzindo as desigualdades, independente do lugar em que a lógica acabe acontecendo. Como hoje eu estou aqui muito inspirado para trabalhar com vocês as relações entre artes e a geografia, eu trouxe mais uma foto, mais um quadro, na verdade, uma pintura importantíssima que eu tive o prazer de ver pessoalmente no Museu de Artes de São Paulo, o famoso MASP, e eu confesso para vocês que quando eu vi essa imagem, este quadro, eu me arrepiei devido à grande realidade que ela mostra. Apesar deles trabalharem aqui com algumas imagens estereotipadas, a realidade é uma coisa muito evidente, salta aos olhos, sensibiliza todas aquelas pessoas que têm o apreço pela arte e, obviamente, conseguem contextualizá-la historicamente. Mais uma vez, eu vou sair aqui do campo da imagem para que vocês possam observar este quadro na totalidade. E, de novo, eu dou 5 segundos para vocês observarem, identificarem se sabem qual é o quadro que eu estou falando. Tenho certeza que muitos de vocês já observaram esse quadro alguma vez na sua vida. É um quadro muito famoso chamado Os Retirantes, de Cândido Portinari. Quem é o retirante? Aquela pessoa que deixa o Nordeste fugindo da seca, fugindo da fome, fugindo de todas as mazelas que um sistema injusto pode proporcionar em busca de uma oportunidade. Notem que aqui nós temos a presença do idoso, nós temos a presença do pai, da mãe, da criança de colo, dos outros filhos como um todo, todos eles com um visual cadavérico, em uma paisagem sombria, um ambiente que representa muita tristeza, um ambiente que representa muita pobreza, que era o sinal dessas pessoas retirantes que buscavam novas oportunidades em ambientes como São Paulo, como Rio de Janeiro, muitos deles inclusive não conseguindo sequer completar essa grande migração que era chegar nas regiões mais ao sul do nosso país. Aqui eu mostro para vocês, apresentando sob a forma de um gráfico, o que foi o êxodo rural e quais foram os resultados desse êxodo rural. Cortando aqui para o slide com vocês, vocês podem perceber que quando nós falamos do ano de 1950, qual era a população rural brasileira? Algo em torno aqui de entre 50% e 75%, aproximadamente uns 66%, 67% da população. A inversão dos valores, ela vai acontecer em meados da década de 60, mais ou menos 1965, o Brasil passa a ter metade da sua população vivendo em áreas rurais e metade da sua população vivendo em áreas urbanas. Aqui o Brasil já tinha uma população próxima a 90 milhões de habitantes. Chegando próximo a 2010, vocês observam aqui uma população de mais ou menos 81, 82%. O dado atual que nós temos, que é o dado relativo a 2014, mostram 85% das pessoas vivendo na chamada zona urbana e aproximadamente 15% das pessoas vivendo em ambiente rural. O que nós podemos perceber? Que o Brasil é um país urbanizado, mas ao mesmo tempo esse processo ainda não acabou. Então nós podemos dizer que o Brasil também é um país em urbanização, ou seja, consolida-se como um país urbanizado, mas ao mesmo tempo ainda em urbanização, uma vez que o êxodo rural ainda é existente em nosso país, urbano e em urbanização. Aí eu faço uma pergunta para vocês, e essa é uma das perguntas que dominam as discussões relacionadas a concursos públicos na área de urbanização. A urbanização brasileira aconteceu de maneira ordenada, ou seja, a infraestrutura foi pensada para atender o crescimento da população, ou de maneira desordenada, com pessoas chegando nas grandes cidades, fazendo aquele processo de metropolização que nós comentamos, contudo, um espaço que não foi dotado de infraestrutura para isso. É óbvio que, salvo raras exceções no território brasileiro, a maior parte da urbanização foi desordenada. E uma outra coisa interessante, muitas das tentativas ordenadas de urbanização se perderam no processo. Brasília é um caso típico. A capital do país, construída lá no governo progressista de Juscelino Kubitschek, foi pensada para ter algo em torno de 300 mil habitantes. Hoje tem perto de 3 milhões. Para mostrar para vocês como é que o crescimento acabou acontecendo de maneira desordenada no território. E é óbvio que
que esse crescimento desordenado cobra um preço, e cobra um preço muito caro. Nós chamamos o preço disso da chamada macrocefalia urbana. O que vem a ser a macrocefalia urbana? Macrocefalia é o nome de uma doença, aquela doença que as pessoas têm um inchaço da cabeça, do cérebro como um todo, e ela passa a ter uma série de problemas. E aí eles acabaram fazendo uso do nome dessa doença para tentar entender também a doença das grandes cidades, que é a chamada macrocefalia. Se bem que a macrocefalia, ela vai atingir não só as grandes cidades, tem cidades pequenas no país que apresentam problemas, guardadas as devidas proporções, parecidos com os problemas das grandes metrópoles. A macrocefalia urbana, portanto, ela é o resultado do quê? De um descompasso entre o crescimento populacional e um crescimento muito menos significativo de tudo aquilo que deveria existir para atender a população. Por exemplo, a macrocefalia urbana acaba sendo representada por congestionamentos, por déficit habitacional, por problemas de coleta de esgoto e de resíduos sólidos e seu respectivo tratamento, por poluição atmosférica, por falta de espaços de lazer, por um processo de acentuação da questão social, dada, por exemplo, pela segregação urbana, pelo aumento da violência, pelo aumento de manifestações. Você tem também outros problemas muito graves ligados à chamada macrocefalia urbana, que nós vamos representar por meio de algumas imagens com vocês. Essa é uma imagem típica, gostaria de cortar para o slide com vocês, que mostra a cidade de São Paulo e toda a desigualdade social existente dentro desse ambiente urbano. Esses prédios mais acima aqui representam o bairro do Morumbi, e essa aqui uma grande favela, que, se não me falha a memória, tem o nome de Paraisópolis. Olha o descompasso entre as condições de urbanização de uma pessoa que vive em um apartamento de alguns milhões de reais com as pessoas que vivem em um ambiente favelizado. Será que chega adequadamente um caminhão de bombeiros se for necessário em meio a essa favela? Será que essa favela tem um sistema de tratamento de distribuição de água? Será que essa favela tem um sistema adequado de coleta de esgoto, como existem em outras áreas? O crescimento desordenado, portanto, das cidades gera coisas como a favelização, gera coisas como a segregação, ou seja, a separação entre pessoas, dado o seu poder aquisitivo. Uma outra coisa que eu posso colocar para vocês: cidades grandes geralmente apresentam um forte déficit habitacional, ou seja, faltam casas para as pessoas. Inclusive, porque, como vocês sabem, investir em imóveis hoje é uma maneira de você especular dinheiro, de você ganhar dinheiro. Então você tem uma série de imóveis vazios para locação, com valores absurdos, e muita gente precisando morar em uma casa. E essa segregação acaba sendo muito evidente. As pessoas que não têm acesso a uma moradia tentam, de qualquer forma, morar, porque morar é uma necessidade básica de qualquer indivíduo. E aí eles começam a ocupar áreas de risco, como, por exemplo, favelas, que acabam invadindo espaços muito íngremes do terreno, dando origem a espaços comumente vítimas de deslizamentos de massa, de escorregamentos, de movimento de árvores com barro, geralmente nos períodos de chuva mais intensa. E outra coisa também, só a título de curiosidade, para complementar esse slide anterior, a ocupação de risco não é somente quando você adentra uma área mais íngreme de um morro, mas também quando você ocupa a várzea de um rio, estando sujeito às enchentes que podem acontecer, sobretudo nos períodos mais incisivos de chuva. Um outro problema muito sério, essa aqui é uma outra avenida da Grande São Paulo, mostrando a ideia do congestionamento. Olha só essa situação do congestionamento. Avenidas completamente paradas, porque a população acaba optando por um modelo individual de transporte, uma vez que o transporte coletivo tem um déficit histórico para atender toda essa população. E aí outras coisas acabam acontecendo em detrimento disso. Vocês podem perceber aqui que os motoqueiros inventam um espaço que só, que só eles podem passar, e a incidência de acidentes nessas cidades também acaba sendo uma coisa muito intensa. Chega-se a falar que na cidade de São Paulo acontecem pelo menos 2 vítimas fatais de motoqueiros por dia. Você imagina um número desse? 2 pessoas morrerem por dia em acidentes de moto numa cidade? É um número muito significativo, são famílias sofrendo por conta disso, uma série de problemas ligados a essa realidade. E aí esse próprio transporte público tem dificuldade de se deslocar em todos esses espaços. Inclusive, esse é um assunto muito polêmico na cidade de São Paulo, a criação de novos corredores exclusivos para ônibus, a criação de ciclofaixas, para tentar fazer com que as pessoas deixem mais o transporte individual em casa
e passem a usar meios de transporte menos poluentes, que ocupem menos espaço, que permitam que as vias acabem sendo menos disputadas nessa grande selva de pedras. Um outro exemplo clássico que eu estou mostrando para vocês. Olha esse ônibus movido a diesel. As cidades que sofrem da macrocefalia geralmente sofrem muito com a poluição. Vou dar um exemplo clássico para vocês. Pequim, na China. A seleção brasileira foi fazer um amistoso. Eu particularmente nunca tinha visto uma situação como essa. Eu já vi jogador de futebol reclamar do frio, reclamar do calor muito intenso, reclamar de jogar na altitude devido ao ar ficar mais rarefeito. Foi a primeira vez que eu vi jogadores reclamarem da poluição atmosférica. E deu todas as ites possíveis e imagináveis nas pessoas. As rinites, sinusites, faringites, as dores de garganta, dificuldade para respirar em razão da grande concentração de partículas em suspensão no ar atmosférico. É um problema típico das grandes cidades. A violência. Por que a violência? Vocês imaginem você pegar uma cidade e concentrar milhões de pessoas nela. Milhões de pessoas que pensam de maneira diferente. E, obviamente, todas elas com ânimos acalorados e, obviamente, alimentados por essa grande desigualdade social que acontece. A cidade, até pela sua própria visibilidade, ela acaba sendo grande palco de manifestações, algumas pacíficas, outras violentas, como aconteceram no ano de 2013, nas grandes manifestações pelo Brasil. Muitas delas descambaram para uma situação de saque, de violência, de agressão, de depredação do patrimônio. As cidades geralmente acabam sendo grandes alvos dessas manifestações. Você dificilmente vai ver uma pessoa segurando uma faixa no meio de um canavial. Você vai observar principalmente nas cidades, onde os veículos de comunicação têm uma maior proximidade para cobrir, onde as coisas vão ganhar vulto, onde as coisas vão ganhar relevância. Esse aqui é um outro ponto muito polêmico que eu gostaria de cortar para o slide com vocês, para que vocês possam observar a charge. A charge que fala sobre a segregação espacial. Vou deixar mais 5 segundinhos para que vocês observem essa charge e me digam qual é o fenômeno que está sendo observado nesse espaço. Notem algumas dicas com vocês, por gentileza. Você vê alguns jovens usando camiseta, bermuda, boné, muitos deles negros, pardos, chegando num espaço que, pela própria fala do segurança, mostra que é um shopping center. Conseguiram chegar à conclusão do que se identifica? Olha a fala do segurança. O que é esse bando de neguinho da favela entrando no shopping? Esse processo aqui ficou muito conhecido desde o ano passado para cá, principalmente, como o fenômeno do rolezinho. Ou seja, jovens, geralmente da periferia, procurando um espaço para se divertir, para interagir, para curtir com a galera, escutar uma música. E óbvio que o shopping foi um espaço maravilhoso para isso. Por quê? Shopping tem banheiro, shopping é seguro, shopping tem ar-condicionado, tem bebedouro, tem banquinhos. Foi um negócio muito legal. Agora, muitos administradores de shoppings acabaram se incomodando com esse movimento, dizendo que essa grande concentração de pessoas nos estabelecimentos não colaboravam para o aumento das vendas e, pelo contrário, acabavam interferindo na qualidade de ambiente das pessoas que vão lá para efetivamente consumir. E isso, quando atingiu shoppings de pessoas com poder mais aquisitivo mais elevado, como o Shopping Morumbi, o JK Iguatemi, acabou virando inclusive caso de justiça. Quando você faz uma discussão do rolezinho de uma maneira mais profunda, você percebe que ele tem uma relação muito forte com a macrocefalia urbana. Será que esse jovem da periferia tem espaços adequados de diversão? Espaços adequados para manifestar sua cultura, praticar esportes, interagir com as outras pessoas? Daí o shopping se tornou um espaço para ele, que também é justo que seja para ele, mas nós podemos fazer reflexões muito mais amplas sobre essa discussão quando você vê que o crescimento desordenado das cidades acaba sendo a causa e, ao mesmo tempo, a consequência de uma série de relações sociais que são desiguais por natureza. Esse outro gráfico aqui é um gráfico um pouco mais técnico, ele mostra uma situação muito importante que eu gostaria de observar com vocês, que é uma inversão no modelo de crescimento das cidades brasileiras. Você teve por um longo período um enorme processo de metropolização, ou seja, as cidades que mais cresciam eram as grandes cidades, as grandes metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro, entre outras. Vocês vão perceber por esse gráfico que essa lógica não é mais a mesma. Gostaria de cortar para o slide para vocês, para que nós possamos observar as informações do gráfico. É um gráfico do IBGE, publicado agora em 2014, extremamente atual. Taxa geométrica de crescimento em percentual por classe de tamanho de município. Ou seja, o Brasil
cresceu 0,86% de sua população no período analisado. As cidades acima de 500 mil habitantes, ou seja, as consideradas grandes cidades, cresceram 0,84%. As cidades de 50.001 a 100 mil habitantes, cresceu 1,02%. As cidades entre 20.001 a 50 mil habitantes, 0,80%. As pequenas cidades, ou seja, aquelas entre algumas centenas de habitantes até 20 mil habitantes, cresceram 0,28 até 0,51. Quais foram as cidades que mais cresceram no período analisado? As cidades chamadas de médias. As cidades que apresentam entre 100.001 a 500 mil habitantes, com uma taxa de crescimento de 1,12%. Por que essas cidades acabam crescendo de maneira mais significativa? Elas acabam tendo, guardadas as devidas proporções, uma atividade comercial mais intensa, muitas opções de lazer, de esporte, shoppings, que é uma moda muito interessante, centros universitários importantes, mas ao mesmo tempo proporcionam a essas pessoas ficar longe de alguns problemas que são mais incisivos nas grandes metrópoles, como a poluição, o congestionamento, as violências. Não que elas estejam livres desses problemas, mas eles acabam sendo menos intensos do que nas grandes metrópoles. Daí, essa tendência das cidades médias crescerem. Por quê? Elas apresentam alguns aspectos positivos das grandes cidades e, ao mesmo tempo, alguns aspectos positivos das pequenas cidades. As que menos crescem são as cidades pequenas, porque a economia é extremamente local e acaba não conseguindo fixar, fidelizar os jovens que acabam migrando para cidades um pouco maiores em busca de oportunidades, sejam de estudo, sejam de trabalho. Falando um pouco sobre a hierarquia urbana do Brasil, vocês vão perceber que nós temos no Brasil muitas cidades, contudo cidades de tamanhos diferentes e obviamente também de importância diferente, de grau de nodalização, de interferência no território de uma maneira diferente, de maneira heterogênea. Tanto que eu coloquei aqui para vocês algumas características básicas da hierarquia brasileira. Nós podemos dizer que no Brasil temos metrópoles globais, metrópoles nacionais, metrópoles regionais, centros regionais e cidades com forte especialização industrial. Vamos citar aqui para vocês alguns desses exemplos. Metrópoles globais no Brasil nós temos duas, São Paulo e Rio de Janeiro. Depois nós temos algumas metrópoles que nós chamamos de nacionais. 3 delas estão no Nordeste, Fortaleza, Recife e Salvador. No Sudeste nós ainda encontramos Belo Horizonte, que não é uma metrópole global, mas é uma metrópole nacional, dando, portanto, origem a mais algumas metrópoles aqui no Sudeste. No Centro-Oeste nós temos uma, encontrada especificamente no Distrito Federal, no caso Brasília, somadas a mais duas no Sul, Curitiba e Porto Alegre. Portanto, no Brasil nós temos 2 metrópoles globais e 7 metrópoles nacionais. Porto Alegre 1, Curitiba 2, Brasília 3, Belo Horizonte 4, Salvador, Recife e Fortaleza, somando mais 3, portanto 7. Depois algumas metrópoles regionais, como por exemplo Campinas, como por exemplo Goiânia, Manaus, Belém, que são exemplos de metrópoles nacionais. Na sequência, centros regionais, como Londrina, Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho, Rio Branco, São Luís, Teresina, Natal, Maceió, Aracaju, Vitória, Santos, Florianópolis, enfim, e outros tantos pontos aí que acabam sendo importantes também no território. Isso representa a chamada hierarquia urbana do território brasileiro. Essa figura que eu gostaria de cortar para o slide, ela mostra o grau de influência que determinadas cidades possuem. Algumas cidades têm uma centralidade que nós chamamos de máxima, ou seja, exercem influência em grande parte do território. Vocês podem observar que as manchas mais rosas no território representam a influência de São Paulo, as esverdeadas a influência do Rio de Janeiro, essa escura preta mais ao sul, a de Porto Alegre, essa a de Curitiba, aqui a influência de Belo Horizonte, a grande influência de Brasília, as influências das grandes capitais do Nordeste. E depois uma centralidade exercida por tantas outras cidades dentro do território, mostrando para vocês que as cidades desempenham papéis diferentes, inclusive hierárquicos dentro da economia do território nacional. E aqui eu trouxe para vocês um dado bem atualizadinho também do IBGE, que vai mostrar as 10 maiores cidades do Brasil, dados bem atualizados. Alguns concursos que prezam mais pela informação mais simplificada gostam de perguntar isso. Eu trouxe aqui para vocês a lista das 10 maiores
cidades do Brasil com sua população atualizada para 2014. Dados do site do IBGE. A primeira delas, o município de São Paulo, com quase 12 milhões de habitantes, 11.895.000. Seguido pelo Rio de Janeiro, com uma população de 6.400.000. Na sequência, nós temos Salvador, com quase 3 milhões de habitantes. Brasília, com 2.850.000 habitantes. Fortaleza, com aproximadamente 2,5 milhões de habitantes. Assim como Belo Horizonte, também com quase 2,5 milhões de habitantes. Manaus, ultrapassando 2 milhões de habitantes. Curitiba, com algo em torno de 1.800.000 habitantes. Recife, pouco mais de 1.600.000 habitantes. E fechando a lista do top 10, Porto Alegre, com quase 1,5 milhão de habitantes. Essas são as cidades na ordem. Lembraram na ordem? Vamos fazer um exercício básico, cortando para o slide, então, para que vocês observem. Tentem memorizar essas informações, elas podem ser úteis para o seu concurso. A primeira delas, São Paulo, segunda, Rio de Janeiro, seguida por Salvador, Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba, Recife e Porto Alegre. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, localizadas no Sudeste. Então, na lista do top 10, nós temos no Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. 3 cidades. Depois nós temos no Nordeste a presença de Salvador, Fortaleza e Recife. Portanto, nós temos 3 dessas cidades localizadas no Nordeste. No Centro-Oeste, nós temos a presença de Brasília e também somente Brasília, dentro do Centro-Oeste. No Sul do Brasil, nós temos a presença de Curitiba e também de Porto Alegre. E no Norte do Brasil, nós temos a presença de Manaus, uma cidade. 3, com 3, 6, 7, 8, 9, 10 cidades no total, representando as maiores cidades do território brasileiro. E só a título de curiosidade, eu trouxe para vocês também as 10 menores cidades do Brasil. Lembrem daquilo que eu disse? O critério para identificação da cidade do Brasil não é um critério a título de curiosidade econômica, por exemplo, ter grande concentração da população economicamente ativa nos setores secundário e terciário, ou então uma quantidade mínima de habitantes dentro desse aglomerado urbano. O critério brasileiro é pura e simplesmente político-administrativo, sede de município. E aí até fica uma questão. Será que esses municípios são autossuficientes? Será que eles não dão um prejuízo para o Estado como um todo, uma vez que eles têm uma população muito pequena, uma contribuição muito pequena, mas ao mesmo tempo tem que manter prefeitura, vereadores, serviços públicos básicos? Inclusive se fala de uma reforma nos municípios do Brasil, que eu acho pouco provável que saia do papel. Aqui, a título de curiosidade para vocês, as informações sobre os menores municípios do Brasil. O menor deles, Eraborá, perdeu a primeira posição para o município de Serra da Saudade, localizado no estado de Minas Gerais. 822 habitantes. Eu tenho certeza que muitos de vocês estão olhando isso e dizendo: nossa, professor, no meu prédio, no meu condomínio moram mais de 800 pessoas. Exatamente, essa é a população de Serra da Saudade, no estado de Minas Gerais. Seguido muito de perto por Borá, que está localizado no estado de São Paulo, com 835 habitantes. Depois os outros aqui na casa de 1.000, 1.200 habitantes, Araguainha, no Mato Grosso, Oliveira de Fátima, no Tocantins, Anhanguera, em Goiás, Nova Castilho, em São Paulo, Cedro do Abaeté, em Minas Gerais, Miguel Leão, no Piauí, Uru, em São Paulo e André da Rocha, no Rio Grande do Sul. Essas são as 10 menores cidades, considerando como critério o número de habitantes. Bom, vamos entrar agora numa nova etapa do nosso material, que aborda a ideia de população brasileira. Eu já adianto para vocês que esse é um conceito muito abordado em concursos, no próprio Enem, nos vestibulares, sempre existem perguntas que abordam a ideia de população. E como que eu posso observar a ideia de população? Simplesmente na perspectiva quantitativa, como eu estava fazendo aqui, mas principalmente com relação à sua dinâmica. E o que vem a ser a dinâmica de uma população? É você observar, por exemplo, se ela cresce mais ou se essa população cresce menos. É observar a distribuição entre jovens, adultos e idosos. É observar os seus indicadores sociais. Enfim, existem muitos temas que podem ser abordados
quando o grande assunto, quando a grande questão central é a demografia, ou seja, a ciência, o conjunto de conhecimentos que estuda a população de uma determinada localidade. Quando eu falo da população brasileira, a primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que nós falamos de uma população extremamente heterogênea. Nós já trabalhamos essa palavra heterogênea em diferentes momentos da aula e vocês sabem que algo que é heterogêneo é algo diverso, é algo que apresenta várias características. O Brasil é heterogêneo na sua composição étnica, na distribuição da população nesse território, na questão da renda, na questão das diferenças regionais. Nós temos vários pontos heterogêneos que estão inseridos dentro da lógica da nossa população. O primeiro ponto, por exemplo, que eu coloquei para vocês é a questão do percentual segundo a cor de pele, para que nós possamos observar. Esse número, inclusive, ele está relacionado até o ano de 2000, ele já mudou um pouco e eu vou explicar para vocês por quê. No ano de 2000, por exemplo, nós tínhamos 53% da população que se declarava como branca, 39,1% que se declarava como pardos e negros 6,2%. Amarelos, que são os japoneses, 0,5%, e os não declarados 0,4%, tudo isso totalizando 100%. Voltando aqui à nossa discussão, acho importante nós entendermos uma coisa. Primeiro, cor da pele não é a pessoa que trabalha no IBGE e olha numa paletinha de cores, olha para o indivíduo, como eu estou olhando para minha amiga, por exemplo, aqui que está fazendo a gravação da videoaula, eu olho para ela e digo, não, ela é branquinha, então eu classifico ela no censo como uma pessoa branquinha. Não, eu preciso chegar e perguntar para minha amiga, ela vai até gritar, inclusive, para mim ali, ó, minha querida amiga, qual é a sua cor, por gentileza? Ela está dizendo branco, gente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá e marcar que ela é uma pessoa branca. Autodeclaração. Eu posso estar olhando para ela e ver que ela é uma pessoa negra. Eu não posso marcar como negra. Eu tenho que marcar como branca, porque o critério de cor da pele no Brasil é um critério de autodeclaração. Vocês podem perceber que a quantidade de pessoas que passaram a se declarar como negras aumentou um pouco. E a de pardos aqui está um pouco mais equilibrada. Dos anos 2000 para cá, esse número aumentou substancialmente. Por uma razão muito simples, inclusive pela própria questão da miscigenação do Brasil e também por conta de grandes programas sociais criados pelo governo, chamados de políticas de afirmação, como cotas para a entrada de negros no serviço público, cota nas universidades, cotas em N programas do governo. Isso fez com que a população negra passasse a se assumir mais como negro, mudando então esses percentuais de autodeclaração que se observavam. Mas vocês podem perceber que a grande característica do Brasil é a ideia da miscigenação. Ou seja, nós somos um povo, como diria Darcy Ribeiro, extremamente impedido de sê-lo por sermos extremamente miscigenados. Se você pegar, por exemplo, eu gosto sempre de trabalhar com meus alunos, esse exemplo. É lógico que ele não é um retrato perfeito da realidade, mas ele nos dá pistas de como a nossa sociedade é bastante heterogênea na questão da composição étnica e na cor da pele. Pegue a seleção de futebol do país. Vamos observar alguns jogadores, por exemplo, que nos defenderam na Copa do Mundo do ano de 2014, inclusive perdendo de 7-1 para a Alemanha, como todos vocês devem ter acompanhado. Nosso goleiro era o Júlio César, tipicamente uma pessoa branca. Nosso lateral direito, em determinado momento, Daniel Alves, um rapaz moreno, que inclusive foi alvo de muito preconceito por conta do torcedor lá do time ter jogado uma banana contra ele. Vocês devem ter acompanhado esse assunto nas atualidades. Em outros momentos ele foi substituído pelo Michael, que é um rapaz negro. Nós temos no miolo de zaga ali o Davi Luiz, bem branco, com aquele cabelo enrolado. O capitão da nossa seleção, que era uma pele um pouco mais branco, caindo para o moreno. No meio de campo nós tínhamos, por exemplo, para citar para vocês, o Gustavo, que era um rapaz bem moreno. No banco tinha o Ralf, que era um rapaz moreno, mas um pouco mais claro. Ali na criação o Oscar, que era branco, mas no ataque o Fred, que era branco, o Neymar, que era um pouco mais moreno. Vocês podem perceber a grande miscigenação pela própria seleção do Brasil. Você olhava a escalação da Alemanha, por exemplo, você tinha aquele estereótipo alemão com um ou outro negro, geralmente oriundo de uma área colonial. O Brasil já com estaturas, com a própria cor de pele, fisionomias muito diferentes pela grande miscigenação que nós temos em nosso território. Essa é apenas uma dica para você observar essa miscigenação. Ela é heterogênea também na distribuição.
nós costumamos dizer que ela é mal distribuída. Eu gostaria de cortar para o slide para que nós possamos observar. Olhem a população da região norte no ano de 2010. Algo em torno de 15,8 milhões de habitantes. O Nordeste, 53 milhões de habitantes. O Sudeste, com 80 milhões de habitantes. O Sul, com 27 milhões de habitantes. E o Centro-Oeste, com 14 milhões de habitantes. O que eu quero dizer para vocês com relação a isso? Essa é uma pergunta muito comum em concursos. A região mais populosa do Brasil, ou seja, ocupando o primeiro lugar, é o Sudeste. O Nordeste aparece como segunda região mais populosa do nosso país, seguida pelo terceiro, que é a região sul do nosso território. Na sequência, nós temos a região norte, que é o quarto colocado dessa lista, e por último, em quinto, o Centro-Oeste. Vamos observar então aqui, se vocês lembram de cabeça, decore salteado, quais são as regiões em ordem no quesito população. A primeira delas, o Sudeste. A segunda delas, o Nordeste. Seguido pela terceira, que é o Sul do Brasil. A quarta região mais populosa, o Norte. E a quinta região mais populosa, o Centro-Oeste. Mas aqui tem uma pegadinha importante que eu gostaria de trabalhar com vocês. Essa ordem aqui, ninguém vai mexer por enquanto, está totalmente observada, totalmente definida. Vamos observar o percentual de crescimento entre 2000 e 2010. Olhem só, a região mais populosa, que é o Sudeste, cortando aqui para o nosso slide, ela cresceu 10,97% no período de 2000 a 2010, os dois últimos grandes censos realizados. O segundo, que é o Nordeste, cresceu 11,18%. O terceiro, que é o Sul, 9,07%. Agora, olhem os novos dados. O Norte, 22,98% e o Centro-Oeste, 20,74%. O que eu quero dizer para vocês com isso? Curiosamente, as duas menores regiões do país são as que proporcionalmente mais cresceram nos dois últimos grandes censos observados. Fruto do quê? Fruto da instalação de empresas, da expansão do agronegócio, da evolução da fronteira agrícola, da expansão da frente pioneira, do desbravamento de novas áreas do território, fazendo com que Centro-Oeste e Norte acabem sendo ainda as menores regiões em população, contudo, as que mais crescem proporcionalmente no território brasileiro. Esse é um outro assunto muito forte, muito importante para que nós possamos observar, que é a ideia de pirâmide etária. Vamos observar primeiro o que é a pirâmide etária. A pirâmide etária é um gráfico. Ela é um gráfico que nós chamamos de T ao contrário, que divide a população em duas grandes características. Primeiro, gênero, ou seja, separa em masculino e feminino. E em segundo, faixa etária, jovens, adultos e idosos. Nessa ordem na pirâmide, os jovens são a base, os adultos ocupam a posição intermediária e os idosos o topo da pirâmide. Quando eu falo para vocês de pirâmide etária, nós vamos ter três tipos básicos de pirâmide etária. Nós temos a pirâmide jovem, que geralmente tem esse formato, ela é um formato realmente piramidal. A base mais larga e o topo mais estreito. Por quê? Porque são espaços com elevada taxa de natalidade e baixa expectativa de vida. Depois nós temos a pirâmide idosa. A pirâmide idosa, ela já é uma pirâmide um pouco mais retilínea. Você tem uma base que se estreitou bastante e um topo que vai se tornando cada vez mais largo. Por quê? Você tem uma diminuição na taxa de natalidade e um aumento na expectativa de vida. Não é o caso de nenhuma dessas pirâmides. O Brasil tem uma pirâmide etária que nós chamamos de pirâmide adulta. Eu gostaria de cortar para o slide com vocês para que nós possamos observar a pirâmide etária do Brasil no ano de 2010. Separem que aqui nós temos a classificação dos homens e aqui nós temos a presença das mulheres. O que nós conseguimos notar primeiro? Por gênero, nós notamos um pequeno predomínio de mulheres, 51%, comparado aos 49% de homens. Agora, anotem o desenho de nossa pirâmide. Qual é a característica básica desse desenho? Nós vamos ter a presença de uma população adulta muito significativa, um aumento cada vez maior da população idosa, e notem esse corte. Ou seja, nós temos uma diminuição na chamada taxa de natalidade no Brasil. Observem a pirâmide dos anos 60, que está representada aqui no cantinho do seu slide. Ela não era muito mais piramidal, muito mais parecida com a pirâmide jovem que eu havia explicado para vocês?
A pirâmide etária do Brasil é uma pirâmide adulta, que nós chamamos também de pirâmide em transição. O que significa dizer isso? Nós podemos dizer que a pirâmide etária brasileira ela está passando por mudanças recentes, que são o quê? Nós temos uma diminuição na chamada taxa de natalidade e nós temos um aumento na chamada expectativa de vida. Lembrando que a taxa de natalidade nada mais é do que o número de nascimentos proporcionais, percentuais observados ao longo de um ano. Expectativa de vida é a quantidade de anos que uma pessoa vive inserida dentro de uma sociedade. Tudo isso é média, obviamente. E aí nós temos alguns dados que foram divulgados no ano de 2013 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que são muito importantes para compreendermos alguns aspectos da dinâmica atual da população brasileira. Por exemplo, em 2013, estimava-se que o Brasil tinha uma população de 201. Eu já vou até atualizar esse dado para vocês, porque em 2014 eles colocaram mais 1 milhãozinho nessa conta. O Brasil passou a ter 202 milhões de habitantes no ano de 2014. E aí eles fizeram alguns estudos. Segundo o crescimento atual, ou seja, com a tendência de queda do número de filhos por mulher e toda essa dinâmica que nós observamos no Brasil, o pico da população brasileira, ou seja, o auge do crescimento populacional brasileiro, vai ser no ano de 2042, quando estima-se que o Brasil vai ter uma população aproximada de 228 milhões de habitantes, algo próximo a isso. Uma outra coisa que eles observam, a partir disso, a partir de 2042, antes de falar da questão do número de filhos, a tendência é que a população comece a diminuir. Comece a diminuir em razão de você ter uma taxa de natalidade que não vai acompanhar a taxa de mortalidade e isso gera uma diminuição no crescimento populacional. A média de filhos no ano de 2013 era uma média de 1,77 filhos por mulher. Em 2030, essa média deve cair para 1,5 filhos por mulher. Só a título de curiosidade para vocês, na década de 50 ela era de 6 filhos por mulher. Faça uma análise na sua família. Tenho certeza que você vai observar que talvez a vovó, uma pessoa mais experiente de sua família, veio de uma estrutura familiar muito mais numerosa do que aquela que você observa atualmente. Isso é fruto de uma série de coisas. E aí essa pergunta também é muito típica de concursos. O que faz com que as mulheres tenham menos filhos na atualidade? Tem uma frase que é sabedoria popular que eu gosto sempre de citar nas minhas aulas. Os antigos diziam o seguinte: antigamente, quando você tinha um filho, você ganhava 2 braços para trabalhar. Hoje, quando você tem um filho, você ganha uma boca para sustentar. Essa é uma dinâmica muito utilizada e o pessoal encontra lastro na realidade. Por algumas razões. Vamos trabalhar outros aspectos também que justificam a diminuição do número de filhos por mulher. Primeiro, forte entrada da mulher no mercado de trabalho. Será que uma mulher que quer se dedicar a um cargo executivo numa grande empresa, ela pode ter 10 gestações ao longo da sua vida ativa? Vai ser uma coisa meio difícil, vocês concordam comigo? Outra coisa extremamente importante, a evolução dos métodos contraceptivos, que acabam fazendo com que as mulheres separem uma coisa chamada de sexo e prazer de outra coisa chamada reprodução, que é uma coisa extremamente importante. Mulheres e homens, eu estou inserindo os dois como responsáveis no processo. Outra coisa, a ideia de urbanização. E aí essa lógica que eu disse para vocês do braço para trabalhar e da boca sustentar se faz mais evidente. Os novos planejamentos familiares, os casamentos se tornando mais tardios, tudo isso contribui para a diminuição na quantidade de filhos. Eu até recentemente estava vendo uma reportagem que grande parte dos novos empreendimentos imobiliários nas grandes metrópoles não são mais casas e apartamentos muito grandes, mas sim apartamentos com 2, às vezes 1 dormitório, porque você não tem mais aquela estrutura tradicional de pai, mãe, 3, 4 filhos. É um casal com um filho, um casal sem filhos, pessoas morando sozinhas. Quer dizer, você tem estruturas muito diferentes, novos arranjos familiares, entra a questão também das uniões homoafetivas, que contribuem para a diminuição na questão da geração do número de filhos. Enfim, você tem N cenários que acabam contribuindo para os números que nós observamos nesse slide. Outra coisa, o Brasil também apresenta um forte aumento em sua expectativa de vida.
Fala-se hoje que a expectativa de vida média de um brasileiro está em torno de 74 anos. Um pouco mais para mulheres, 77, um pouco menos para homens, 71. Esse número era de 50 e poucos, 60 anos, até poucos anos atrás. A expectativa de vida do brasileiro aumentou. E isso vai gerando essa inversão na pirâmide. Você tinha uma população majoritariamente jovem, o Brasil passou a ter uma população majoritariamente adulta e caminha, voltando aqui naquele slide anterior que eu observei com vocês, para uma população predominantemente idosa. Isso é uma coisa importante para que nós possamos observar. E aí eu pergunto, com essa chamada transição demográfica, a população fica cada vez mais idosa. Existem mudanças necessárias? Existem desafios importantes a serem realizados a partir dessa nova ótica? Será que nossas cidades estão preparadas para esse grande número de idosos? Será que nós temos condições adequadas de mobilidade urbana, de acessibilidade a pessoas com dificuldade de locomoção, de médicos formados e especializados nessa população mais idosa, opções de lazer, estudo, entretenimento para todas essas pessoas? Em resumo, nós não podemos, como outras situações que nós já discutimos aqui no nosso slide, como a questão da falta da água na cidade de São Paulo, há 10 anos se mostrava que isso era possível. Em resumo, as pesquisas mostram desde já que o Brasil tende a se tornar um país de idosos. E aí daqui a 50 anos, quando nós tivermos uma população predominantemente idosa, vão tentar correr atrás do prejuízo. Será que não era adequado você começar a preparar a sociedade desde agora, como por exemplo nos critérios de acessibilidade e tudo mais? E uma outra grande situação que nós temos que é a questão econômica. Nós teremos população economicamente ativa o suficiente no país, teremos facilidade para repor mão de obra, teremos condições de manter um sistema previdenciário com pessoas que terão mais gozo de aposentadoria por viverem mais. São todas coisas que necessitam de reformas, de estruturas, de repensar a sociedade, porque a sociedade muda e cria novas demandas. Esse é um ponto muito importante a ser observado. Essa aqui é uma figura interessante que eu trouxe para vocês. Ela é a lista atualizada do IDH. O IDH que foi divulgado no ano de 2014, mas que se referem a dados de 2013. E esse é o IDH que possivelmente caia no edital desse seu concurso. Eu trouxe aqui uma figura grande destacando a posição do Brasil. O IDH brasileiro ocupa a 79ª posição no cenário internacional, com um número de 0,744. Antes de fazer uma análise do IDH brasileiro, se isso é bom, se isso é ruim, vamos apenas aqui revisar o conceito de IDH para saber se todo mundo está entendendo legal o que eu estou dizendo. IDH significa Índice de Desenvolvimento Humano. Ele é um indicador socioeconômico que tenta, como o próprio nome me diz, aferir o desenvolvimento humano de determinada sociedade. Para que você chegue a esse IDH, você precisa construir esse número. Ele é um número que vai de 0, não existe nenhuma localidade que é 0, que seria o pior, até 1, que seria o top, também não existe nenhum com o número 1. A partir desse número que você encontra, você classifica o IDH da sociedade como baixo, como médio, como elevado ou como muito elevado. Com esse número, o IDH do Brasil é considerado elevado. Mas, professor, eu ainda não sei quais são os indicadores utilizados para você construir o IDH de uma sociedade. Vou dar a dica para vocês. O IDH, ele considera 3 coisas basicamente. O nível de escolarização, ou seja, ele observa a chamada escolaridade, que é o número médio de anos estudados e a perspectiva de estudo. Ele leva em consideração a chamada renda per capita, que é o PIB dividido pelo número de habitantes, e ele leva em consideração também a expectativa de vida desta população. Esses 3 indicadores são utilizados para classificar o IDH de uma localidade. E aí o Brasil chega a esse indicador de 0,744, ocupando o 79º lugar numa lista que observa 187 países. Agora eu gostaria de cortar para o slide para que nós possamos observar outros países que também foram analisados. Por exemplo, quem ocupa o top 10 da lista? O top 10 dessa lista é ocupado por Noruega, Austrália, Suíça, Holanda, Estados Unidos,
Alemanha, Nova Zelândia, Canadá, Singapura e Dinamarca. Seguido aqui até completar a lista dos 13, Irlanda, Suécia e Islândia. O Brasil está aqui, 79º, exatamente nesta posição. Atrás de empatados Jordânia e Sérvia e à frente de países como Geórgia e Granada. Alguns outros pontos interessantes que eu gostaria de listar para vocês, de países que têm até uma certa relação com o Brasil e estão à frente do Brasil. Vamos listar, por exemplo, para vocês a presença do Chile, 41º. Portugal, que é hoje uma economia pequena dentro da União Europeia, empatado com o Chile. Cuba, que é um país que sofre embargos econômicos gigantescos, 44º lugar no IDH. A Argentina, nosso vizinho, crise econômica gigantesca na Argentina, 49ª posição no IDH. Uruguai, um país pequeno, vizinho nosso, 50º no IDH. Vamos pegar aqui mais um exemplo para vocês. A Venezuela, 67º, um país com crise de desabastecimento, inflação e tudo mais. Costa Rica, na América Central. O México também está à nossa frente. Quer dizer, você percebe que o Brasil, voltando aqui à nossa discussão, não ocupa uma posição muito interessante no índice de desenvolvimento humano. Economias muito menos significativas do que as nossas acabam tendo uma posição privilegiada frente à brasileira dentro do IDH. Lembrando só a vocês, somos a 7ª maior economia do planeta e apenas o 79º no índice de desenvolvimento humano. Agora vamos aqui fazer uma análise mais crítica dos resultados. O Brasil é muito grande e essa grandiosidade faz com que esse número 0,744 seja uma média. Quando você pega o IDH de municípios como São Caetano do Sul, Paulínia, aqui no estado de São Paulo, a média é equivalente aos países desenvolvidos da Europa. Quando você pega alguns municípios do interior do Piauí, do Maranhão, são coisas próximas à realidade africana. Aliás, eu gostaria de, inclusive, mostrar isso para vocês, contextualizando um pouco com o Brasil, com a ideia de geopolítica, cortando para o slide. Olhem só, os últimos do IDH, Níger, Congo, República Centro-Africana, Chad, Serra Leoa, Eritreia, Burkina Faso, Burundi, Guiné, Moçambique, Guiné-Bissau, Mali, Libéria, Malawi, Etiópia, Gâmbia, Costa do Marfim, Djibouti. E aí, na sequência, nós temos dois que não são africanos, que é o Haiti, que está na América, e o Afeganistão, que está na Ásia. Notem que a pobreza também é concentrada em alguns espaços, como a riqueza acaba sendo concentrada em outros. E o Brasil em uma posição intermediária. Intermediária porque somos muito grandes, intermediária porque o índice de desenvolvimento humano por município, que é o chamado IDHM, revela grandes contrastes sociais existentes de maneira interna em nosso território. Daí a necessidade de políticas públicas também para manter lugares desenvolvidos como são, mas ao mesmo tempo atender algumas localidades que são mais carentes e historicamente ficaram à mercê do desenvolvimento promovido pelo Estado. Outros aspectos importantes da população brasileira e da economia brasileira. A PEA do Brasil, que é a chamada população economicamente ativa. Todos os empregados e disponibilizados, contudo, aqueles que estão disponíveis para o mercado de trabalho. A PEA no Brasil se concentra principalmente nos setores secundário e terciário da economia. Aqui cabe mais uma pequena reflexão, uma pequena revisão desses conceitos. Setores da economia: primário, secundário e terciário. Quem é o setor primário? O setor de agricultura, pecuária e extrativismo. O setor basicamente produtor de matérias-primas. Setor secundário, setor de transformação, a indústria, a construção civil. E o setor terciário, todas as atividades ligadas a comércio e serviços. Energia elétrica, água, esgoto, médicos, advogados, serviços de comunicação, redes sociais, restaurantes, lojas, shoppings, todos esses estão no setor terciário da economia. O Brasil tem uma PEA concentrada principalmente nos setores secundário e terciário, predominantemente no setor terciário. E isso é importante, porque eu já vi essa pergunta ser abordada em vários concursos. O setor terciário da economia brasileira, ele é o setor que concentra a maior parte da população economicamente ativa. E aí, quando você olha as grandes economias do mundo, elas também apresentam a maior parte da PEA no setor terciário. Agora, nem todas as pessoas que estão no setor terciário no Brasil
apresentam condições satisfatórias de emprego. Nós chamamos isso de o inchaço do setor terciário. Ou seja, muita gente desempenha atividades ligadas ao comércio e aos serviços, contudo de maneira informal, sem registro, sem o recolhimento de impostos. E isso sobrecarrega todo o sistema, traz uma série de problemas, que é o chamado inchaço do setor terciário. Outra coisa, um predomínio de homens na população economicamente ativa vem mudando muito, mas ainda nós temos aquela estrutura paternalista de família, em que o dono de casa geralmente é a dona de casa, é a mulher que acaba ficando em casa, enquanto o homem desempenha um trabalho que garanta a remuneração à família, apesar dessa lógica estar mudando bastante nos dias atuais. E uma elevada disparidade social. O Brasil ainda é um país muito desigual. Nós chamamos isso de abismo social. O que é o chamado abismo social? É a grande diferença entre os poucos ricos e os muitos pobres existentes dentro do país. O indicador que mede a desigualdade social é um indicador chamado de índice de Gini. Eu gostaria, inclusive, de cortar para o slide para comentar com vocês. Olha o índice de Gini observado desde 1990. Ele chegou a ser de 0,60, veio para 0,59, em 2010 0,53, em 2012 0,51, hoje ele está inferior a 0,50. Voltando aqui à nossa discussão, professor, o que é o índice de Gini? Não entendi. Gostaria de uma revisão sobre esse assunto. O índice de Gini é um indicador que mede o nível de desigualdade da população. Se você tem, por exemplo, uma diferença muito grande entre os índices, entre os pobres, os ricos e os pobres numa sociedade, o índice de Gini é maior. Quando você vai equilibrando essa sociedade, o índice de Gini tende a cair. O Brasil vem diminuindo o abismo social entre ricos e pobres, sobretudo pelo crescimento da nova classe média, como repetidamente disse Dilma Rousseff nos debates à candidatura presidencial nos últimos tempos. Os programas de transferência de renda do governo, como o próprio Bolsa Família, acabam colaborando para a diminuição dessa discrepância social, mas ainda somos um país extremamente desigual. O abismo existente entre ricos e pobres é uma coisa gigantesca, ou seja, a concentração de terras, propriedades, empresas, isso tudo está na mão de um número pequeno de pessoas, enquanto muita gente ainda fica à margem de todo esse sistema. Mas pelo menos a curva é uma curva de melhoria e isso traz, quem sabe, um dia um cenário mais otimista ao nosso território. Essa figura aqui mostra para vocês um pouco agora sobre a distribuição industrial do nosso país. O que eu quero dizer para vocês? Deem uma olhada, por gentileza, nisso. A maior parte das empresas brasileiras estão, obviamente, nas partes onde você tem uma maior concentração de pessoas. Lembram-se daquele slide anterior que nós observamos da população brasileira, predominantemente concentrada nos quilômetros próximos à faixa litorânea? As indústrias também são dessa forma. E, inclusive, muito mais concentradas naquela grande região ali chamada de Eixo Rio-São Paulo. Mas algumas outras coisas são importantes. O Brasil atualmente, por exemplo, apresenta um forte processo de desconcentração industrial. Aquelas indústrias que só existiam em São Paulo, hoje também estão em Goiás, estão em Minas, estão no Rio de Janeiro, estão no Nordeste, Paraná, Rio Grande do Sul. Aqui eu estou mostrando para vocês fábricas de veículos automotores. Olhem só, por exemplo, aqui a Ford, lá na Bahia, como por exemplo, montadoras da Mitsubishi, montadoras de caminhão, montadoras francesas em outras localidades do território que não somente o estado de São Paulo. E aí eu pergunto para vocês, por que acontece hoje no Brasil um forte processo de desconcentração de indústrias? Ou seja, de indústrias instalando-se em novas áreas do território. Por algumas razões que são fundamentais. Primeiro, cresceu o mercado consumidor em novas áreas do Brasil. A população hoje não está totalmente concentrada, totalmente não, mas predominantemente concentrada naquele eixo Rio-São Paulo. Hoje você tem grandes capitais, como nós já mostramos a vocês, com população superior a 2 milhões de habitantes. Isso faz com que empresas procurem se aproximar desses novos mercados consumidores. Soma-se a isso uma facilidade de mobilidade na hora da produção, soma-se a isso disponibilidade de matérias-primas, soma-se a isso disponibilidade de mão de obra, muitas vezes inclusive mais barata, soma-se a isso incentivos fiscais oferecidos por outras unidades da federação que não São Paulo e Rio de Janeiro, que acabam atraindo empresas para esses setores. Enfim, nós chamamos essa desconcentração industrial
fruto de um processo resultante dos chamados novos fatores locacionais, ou seja, fatores que acabam interferindo diretamente na localização e em uma maior distribuição das empresas ao longo do território nacional. Aqui eu trouxe uma informação para vocês, trabalhando a ideia da distribuição da PEA por setores. Eu já havia comentado isso com vocês em um outro momento. Agora, com base em dados do IBGE, eu vou trazer um número relativamente atualizado. Ele é um resultado de 2011, calculado a partir das contas nacionais trimestrais, que mostram a distribuição da população economicamente ativa na produção do PIB. Olha só, participação das atividades econômicas no PIB. Lá atrás nós falamos da distribuição da PEA. Aqui vamos entender o seguinte. Primeiro, o que é o PIB? O PIB é o Produto Interno Bruto, ou seja, a soma de todas as riquezas produzidas pelo país ao longo do ano. E internamente, Produto Interno Bruto. Não contam, obviamente, aqui as riquezas produzidas fora do país por empresas que supostamente sejam brasileiras. Quem compõe o PIB brasileiro, basicamente? Notem comigo, o PIB brasileiro é predominantemente construído, ou seja, 2/3 dele é constituído pelo setor de comércio e serviços. Nós chamamos isso aqui de setor terciário. Depois nós temos a indústria, aproximadamente 27% do nosso PIB. Aí entra aqui o chamado setor secundário. Mas lembrando que esses números não são exatos, porque você tem, por exemplo, agroindústrias, que alguns classificam na agropecuária. Essa é uma estimativa calculada pelo IBGE. E a agropecuária brasileira representando 5,5% da produção do PIB. Lembrando que a agropecuária está localizada no setor primário. Mais uma vez eu reforço a ideia que muitas vezes existe uma interdependência entre esses setores, dificultando a realização dessa classificação. Vamos falar um pouquinho agora para vocês, já finalizando esse encontro nosso de geografia do Brasil, da balança comercial brasileira. Quando eu trabalho a ideia de balança comercial, eu tenho que entender o seguinte: toda balança comercial é feita pela relação entre as coisas que o Brasil importa, ou seja, as importações, e as coisas que o Brasil exporta, ou seja, as chamadas exportações. Importação é tudo aquilo que é comprado, exportação é tudo aquilo que é vendido. Feito esse pequeno parênteses com vocês, vamos tentar entender as características básicas da balança comercial brasileira. Qual é a característica básica de nossa balança? Primeira coisa, vamos observar as coisas que o Brasil mais compra, ou seja, as coisas que vêm de fora para atender o mercado nacional. Cortando para o slide com vocês, notem o seguinte: primeiro produto mais importado, combustíveis e lubrificantes. Segundo produto, equipamentos mecânicos, seguido de equipamentos elétricos e eletrônicos, automóveis e partes, químicos orgânicos e inorgânicos, plásticos e produtos de obras, ferro, aço e produtos de obras, instrumentos de ótica e precisão, produtos farmacêuticos, fertilizantes, borrachas e obras, cereais e produtos de moagem, cobre e suas obras, aeronaves e peças, além também dos filamentos e fibras sintéticas e artificiais. Notem o que eu quero dizer para vocês. Nós temos produtos de maior valor agregado, ou seja, qual é a característica básica do Brasil? Nós compramos geralmente produtos mais caros, produtos que têm um valor agregado, produtos industrializados, produtos que passaram por uma transformação. Quando você entra com os produtos exportados pelo Brasil, nós já vimos essa tabelinha aqui com base em 2011, 2010 para 2011, vocês perceberam que naquela época nós já dissemos que tinha uma forte participação da agricultura. Eu vou mostrar para vocês de uma maneira mais específica isso que eu estou dizendo para vocês agora. Só estou apagando aqui as informações que eu fiz o checklist com vocês no slide anterior, para que nós possamos ter mais nitidez na observação dessas novas informações. Vejam comigo, por gentileza, quais são os principais produtos exportados pelo Brasil no nosso slide. Primeiro deles, minério de ferro, produção de matéria-prima.
Óleo bruto de petróleo, produção de matéria-prima. Grãos de soja, mesma coisa, produção de matéria-prima. Açúcar, matéria-prima. Minério de ferro, matéria-prima. Commodities em geral. Café, bagaço e resíduos de soja. Pasta de madeira, pedaços e miudezas de galinha. Carne desossada. Açúcares. Olha o primeiro produto que é mais industrializado. São os automóveis com motor explosão inferiores a 1.500 centímetros cúbicos, né, menor ou igual, até 6 passageiros. Depois aviões, mais um produto industrializado. Depois volta, carne de galo e galinha, combustível, esse é industrializado. Depois, milho, outros produtos ligados a ferro e aço, fumo, consumo de bordo, como alguns combustíveis aqui, mais um produto fortemente industrializado. Lembrando que alguns produtos do ferro e aço também podem passar por uma leve industrialização. Depois, ouro em barras, mais uma matéria-prima. Alumina calcinada, mais uma matéria-prima. E o ferro nióbio, mais uma matéria-prima. Traduzindo, gente, nós exportamos basicamente matérias-primas e importamos basicamente os produtos industrializados. Essa é uma lógica típica da balança comercial brasileira. E aí vocês já devem ter aprendido na escola, em vários momentos, professor, se nós vendemos o que é barato e compramos o que é caro, nossa balança comercial deve ser deficitária. Curiosamente, nos últimos anos, mesmo com a crise gigantesca que nós estamos vivendo em 2014, o Brasil apresenta ainda uma balança comercial superavitária. Por quê? Apesar de nós vendermos aquilo que é barato e comprarmos coisas mais caras, nós produzimos numa escala tão grande, esse país é tão abençoado do ponto de vista natural, que nós conseguimos romper com uma lógica que é quase mundial. Mas é óbvio que se o Brasil conseguisse ter políticas mais adequadas para industrializar produtos, para beneficiar produtos, para agregar valor a esses produtos, não vendendo pura e simplesmente a matéria-prima bruta, seguramente os nossos resultados econômicos seriam muito mais expressivos. Para isso, inegavelmente, isso é praticamente um consenso entre os economistas, os engenheiros de produção. O Brasil precisa investir em infraestrutura. Infraestrutura significam portos, aeroportos, melhores estradas, maior e melhor disponibilidade de energia, qualificação de mão de obra, enfim, coisas que alavanquem o processo produtivo brasileiro. Muito bem, meus amigos, terminamos mais uma etapa de nossa videoaula. Já abordamos em outros capítulos do seu material online as informações físicas do Brasil. Agora nós abordamos mais especificamente as relações humanas e econômicas de nosso território, tudo isso contextualizado com questões sociais e com questões ambientais. Teremos mais informações em novas videoaulas, mas desde já eu agradeço a atenção de todos vocês e deixo sempre aquela dica: estude, porque isso é muito importante e seguramente vai trazer importantes e grandes mudanças em sua vida. Um abraço e até a próxima!